Santo no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler do versículo 16 até o versículo 18. Vamos ler juntos? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Amém. Por que o Espírito Santo no Evangelho de João? Porque é o Evangelho que mais fala do Espírito de Deus, que mais fala do Espírito Santo. Você pode ler os outros 3 Evangelhos e você não vai ter assim, uma compreensão nítida sobre a pessoa do Espírito Santo. É o Evangelho de João que nos mostra o Espírito Santo como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Por isso que o Evangelho de João é chamado de não sinótico. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Eles têm mais ou menos a mesma visão. O Evangelho de João é não sinótico, ele tem uma visão diferente. É o evangelho mais espiritual e que fala especialmente sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas vamos começar aqui no cenáculo. Nós sabemos que foi no cenáculo, em Atos 2, que houve a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, não foi? Eles foram cheios de poder, milagres aconteceram, eles falaram em várias línguas que todo mundo conheceu, pessoas de outras línguas conheceram. Ali o Evangelho começou a ser difundido por obra do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então fala aqui o cenáculo. Alguém cedeu uma sala espaçosa, mobiliada e arrumada no andar de cima de uma casa em Jerusalém, para Jesus celebrar a Páscoa com os discípulos. Isso está lá em Lucas, vamos ver aí, Lucas capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide prepararmos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliário. Ali fazeis os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Esse local, esse recinto, ou esse cenáculo, talvez seja a mesma sala onde os primeiros cristãos se reuniam para orar. Está lá em Atos capítulo 1, vamos lá. Atos capítulo 1. Eu vou ler o versículo 13 e vocês leem o versículo 14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nesse caso, seria a casa de Maria, mãe de João Marcos. Quer dizer, era um cenáculo, e diz também a tradição cristã que aquele local era a casa da mãe de João Marcos. João Marcos não é o Marcos, não é o João, né, o apóstolo do amor, tá? João Marcos não é o apóstolo João do amor. João Marcos é aquele que era sobrinho de Barnabé, e cujo evangelho, o segundo evangelho foi escrito por ele, tá? O evangelho de Marcos é esse João Marcos, que ele era também um amanuense, ele era um escriba de Pedro.
Para quem não sabe, o Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro a João Marcos, tá? Mas recebeu o nome de Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Então esse João não é o João, o apóstolo amado, né? O discípulo amado. Atos 12, 12, vamos ver. Atos 12, 12. Pedro havia sido libertado da prisão por um anjo, né? Ele tinha acabado de ser liberto da prisão por um anjo. Eu vou ler aqui o versículo 11 também. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Tá? Então, torna a dizer, segundo a tradição cristã, era esse cenáculo onde Jesus ceou com os discípulos, né? A última ceia, era o mesmo lugar que os apóstolos se reuniam para orar, como nós vimos em Lucas, nós vimos em Atos 1, 13, 14, e diz a tradição cristã que ali habitava também a mãe Maria, mãe de João Marcos. A solenidade celebrada na intimidade aconteceu, essa celebração da ceia, da última ceia, aconteceu no dia 14 de Nisan, mês correspondente ao final de abril e início de maio, do ano 30, na parte da tarde e até certa hora da noite, de quinta para sexta-feira. Talvez vocês fiquem assim, Jesus não tinha 33 anos quando do seu sofrimento, quando da sua agonia, da sua crucificação, 33 anos e meio, mas aqui diz que era o ano 30, né? Diz que foi no ano 30. Sabe por quê? Porque há uma lacuna no calendário gregoriano. Primeiro, o calendário foi criado por Júlio César, tá? Um pouco antes de Cristo. Júlio César foi o primeiro imperador romano. Ele criou o calendário que nós conhecemos hoje, 365 dias. Tá? Mas quando chegou no sexto século, teve um imperador chamado Justiniano que tentou fazer uma mudança lá no calendário, no sexto século já da era cristã. E ele acabou causando um problema ali no calendário. Ele colocou o ano 1 da era cristã 4 anos após a data do nascimento de Jesus. Tá? Então tinha a data da celebração do nascimento de Jesus, mas ele botou o ano 1 da era cristã 4 anos após. Então ficou até interessante, quando você vê no calendário o nascimento de Jesus, está lá 4 antes de Cristo. Não sei se alguém já percebeu isso. No calendário consta o primeiro ano da era cristã, consta que foi o nascimento de Jesus 4 anos antes de Cristo. É como se Jesus tivesse nascido 4 anos antes dele nascer. Estranho, né? Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Então ele causou esse problema. Então no ano 30, Jesus já estava com 33 anos e meio. E iria completar 34 anos. Tá? Então essa é uma confusão que o Justiniano ele causou. Aí já na Idade Média, lá alta Idade Média, o imperador Gregório, ele ratificou esse calendário, aí passou a ser chamado de calendário gregoriano, mas ele não fez essa mudança. Então continua essa lacuna de 4 anos. Vocês entenderam a explicação? Então, o nascimento de Jesus consta como 4 AC, 4 antes de Cristo. Então, quando inicia a era cristã, vamos assim imaginar, quando inicia a era cristã, o primeiro ano, Jesus já estava com 4 anos. Entendeu? Uma confusão que fizeram com o calendário. Por isso que diz aqui, que foi no ano 30, na parte da tarde até certa hora da noite, de quinta para sexta-feira. Era uma reunião de celebração de despedida, pois no dia seguinte, por volta das 3 horas da tarde, Jesus iria derramar sua alma na morte e seria cortado da terra dos viventes, como o profeta Isaías havia escrito 700 anos antes. Isaías 53, versículos 8 e 12. Vamos ler também? Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 12.
Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, o que ali se desenrolou ali no cenáculo ocupa 1/4 do Evangelho de João. Tá? O que aconteceu ali no cenáculo, nós temos cinco capítulos do Evangelho de João se desenrolando ali no cenáculo, 1/4 do Evangelho. Durante aquele evento, Jesus menciona 8 vezes a pessoa do Espírito Santo, 8 vezes. E um dos textos é esse aí que nós lemos, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus promete outro Consolador. Os nomes que nós vemos no Evangelho de João relativo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade 3 vezes e Consolador 4 vezes. A palavra grega que Jesus mais usou para referir-se ao Espírito é Paráclitos. Isto é, o Espírito é uma pessoa para estar ao lado de outra pessoa a fim de auxiliá-la com sua influência e poder. Então, essa expressão Paráclito, ele só é usado no grego para uma pessoa. Então, veja, Jesus não usa essa terminologia em relação ao Espírito Santo de maneira casual, né? Ele não usa assim como se fosse um simbolismo. Ele fala mesmo que o Espírito Santo é uma pessoa, porque esse termo no grego é usado só para uma pessoa que está ao lado de outra para auxiliá-la. Porque a palavra paráclito tem esse significado maior de auxiliador. William Hendricks, um dos maiores teólogos reformados do século XX, ele era inglês, nasceu na Inglaterra, mas quando criança ele foi para os Estados Unidos, a família toda foi para os Estados Unidos, ele viveu praticamente a vida dele toda lá nos Estados Unidos, mas foi um dos maiores teólogos reformados, muito venerado. William Hendricks, ele muito estudioso. William Hendricks, ele lia 20 idiomas, era tradutor, ele lia 20 idiomas, era um homem super letrado, e ele mesmo fala que a melhor designação para a palavra, para o Espírito Santo, é a palavra Paráclito, tá? Porque é o auxiliador. Nós usamos termos, né, como Jesus falou também, Consolador, né, Ajudador, temos outras terminologias, mas auxiliador é a mais forte porque se refere a uma pessoa, tá? O Espírito Santo é uma pessoa para estar ao lado de outra a fim de auxiliá-la com sua influência e poder. Os tradutores da Bíblia fazem um grande esforço para encontrar a palavra mais próxima e apropriada. Daí a multiplicidade de versões. Então vou citar aqui vários termos usados para o Espírito Santo, tá? Mas como eu disse, Paráclitos é uma palavra que define uma pessoa que auxilia outra. É uma palavra usada para alguém, não para uma instituição, não para um objeto, não, uma pessoa. Por isso que nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas que compõem um único e verdadeiro Deus, tá? Então olha aqui as expressões usadas também para o Espírito Santo. Se abstrai do Evangelho de João: advogado, ajudador, amigo, assistente, auxiliador, conselheiro, consolador, defensor, encorajador, intercessor, sustentador e velador, ele que vela por nós. Algumas traduções preferem usar especialmente a palavra Paráclito. Para William Hendricks, a melhor tradução é auxiliador, aquele que pode oferecer qualquer ajuda que for necessária.
Paulo diz que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Né? Romanos 8, vamos ver, Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Evangelho de João nos assegura a dispensação do Espírito Santo. Portanto, nós estamos no mover do Espírito Santo sobre o mundo. Interessante que nas três pessoas da Trindade, quando fala do Pai, a gente logo lembra do quê? Quem te lembra? Que dispensação? Quando fala do Pai? A criação, né? A gente fala Pai, né? A gente lembra logo o Deus Criador, né? Quando a gente fala a dispensação da redenção, da obra da redenção, a gente lembra de quem? Jesus. Do Filho, né? Então, Deus ele tem uma ordem, né? Deus ele é ordeiro, Deus ele tem um plano, Deus ele é sistemático, Deus não faz nada assim de qualquer maneira, a toque de caixa, né? Tudo já foi pré-determinado desde a eternidade, tudo já foi pré-ordenado desde a eternidade. Ele vai executando o que ele já preordenou na eternidade, ele vai executando no tempo, tá? Mas tudo já foi elaborado na eternidade, e no tempo as coisas vão se cumprindo segundo a cronologia divina. Então nós estamos agora na dispensação do Espírito Santo, que é aquele que convence, não é? É aquele que converte, é aquele que faz a pessoa nascer de novo, é aquele que agora caminha com aquele que nasceu de novo. O Espírito Santo caminha com ele como auxiliador, aquele que ajuda, aquele que assiste, aquele que socorre, aquele que advoga, não é? Está dentro de nós, habita em nós. O apóstolo Paulo fala que ele dentro de nós é um penhor. Jesus deixou um penhor em nós. Jesus não voltou ao Pai? Efésios 2 fala disso, né? Ele volta ao Pai, mas ele deixa um penhor dentro de nós. Quando a gente penhora, quando uma pessoa penhora uma joia num banco, por exemplo, qual o objetivo dela? É um dia voltar. Bom, eu preciso pegar um empréstimo, mas eu vou deixar um valor aqui, uma joia preciosa, uma joia de ouro, como garantia. Eu vou deixar ali, então eu peguei o empréstimo. Mas quando eu puder, eu volto, pago o que tenho que pagar e eu vou pegar de volta aquilo que me pertence. Então, o penhor é garantia. Então, Efésios, vamos lá em Efésios, carta aos Efésios, quando Paulo... Veja que o Espírito Santo ainda tem esse título também de penhor, né? Ele é um penhor. É o capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu vou ler o 13, vocês leem o 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então veja, diz que é o Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo em nós, ele é como um penhor também, é a garantia de que Jesus, quando voltar, ele vai te levar, né? Jesus só vai tomar para si quem tem esse penhor. Quem não tem, vai ficar. Por isso que é importante, né? O novo nascimento, se tornar nova criatura, para ter o Espírito Santo, que é esse penhor. Deus, por isso que a Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são seus, tá? Então, quando o Senhor voltar, quando Ele olhar, ver o penhor do Espírito Santo no coração de uma pessoa, bom, isso é meu. Quando vê o penhor do Espírito Santo no coração ali do Alceni, ele vai dizer: o Alceni é meu, ele tem o meu penhor dentro dele. Quando ele vê lá um penhor no coração da Beatriz é minha, ela tem esse penhor. Quando vê no coração do Ney é meu, né? E cada um de nós. Então Deus não se engana, Ele mesmo deixou o penhor, Ele mesmo vai levar, não é? Então olha que maravilha, né? A expressão. Isso nos lembra a parábola do bom samaritano, né? Ele cuidou do moribundo,
levou ele para uma estalagem, para uma hospedaria, pagou, mas o que ele falou? Ele falou que ia embora, mas ia voltar. E quando eu voltar, pagarei o restante. Né? Olha só, essa ilustração está falando que o bom samaritano é Jesus, o moribundo era cada um de nós, a hospedaria é o Espírito Santo. Nos deixou aos cuidados numa hospedaria. Quem é que cuida de nós? O Espírito Santo. E ele vai voltar, né, para completar a obra. Né? Olha que maravilha. Então, por isso que é importante o crente ter a certeza de que ele é a habitação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a garantia, a nossa garantia. Aquele que não tem o Espírito Santo, Deus vai passar direto. Não te conheço. Aquele grupo lá, ele vai olhar, aquele grupo não tem o Espírito Santo, não vos conheço. Não, mas eu falei o teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, não vos conheço, não tem o Espírito Santo. Olha, tem tanta gente aí que se arroga dizer que está cheio do Espírito, né? Tem o Espírito e de repente pode ter uma surpresa, né? Tanta gente aí que fica falando que tem o Espírito e um monte de heresias aí, né? Então o crente ele tem que ter essa convicção de que ele é um vaso de barro, mas que carrega uma preciosidade. A Bíblia diz que somos vasos de barro, carregamos uma preciosidade. Que preciosidade é essa? O Espírito Santo. Nós somos de barro, mas o Espírito Santo vale ouro em nós. É a preciosidade em nós. Então estamos na dispensação do Espírito Santo. Todos os verbos que Jesus usa no cenáculo para descrever a atividade mais ampla e mais intensa do Espírito Santo estão no tempo futuro. Ele anunciará, ele convencerá, ensinará, glorificará, guiará, lembrará, virá. Ele usa no futuro. Por quê? Porque Jesus ainda estava aqui. Jesus ainda estava na dispensação do Filho. Por isso que ele fala: quando eu for para o Pai, não vos deixarei órfãos. Né? Vou ler de novo aquele texto. João 14, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, está no futuro, né? Outro Consolador. Para quem não pegou ainda, é João 14, 16. João 14, 16. Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, que vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. Isso aqui é maravilhoso, né? Para sempre. Então, quando Jesus fala salvação é eterna, e habitaremos para sempre com o Senhor, ele está confirmando isso aqui. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ó, isso, novamente ele usa o futuro aí, né? Não vos deixarei, novamente é o futuro. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Tá? Porque Jesus sabia que, ao cumprir a obra da redenção, né, a dispensação do Filho, a dispensação da redenção, ele voltaria ao Pai, e aí teria início a dispensação do Espírito Santo. É que nós estamos. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo até a volta de Jesus, até a volta do bom samaritano, que vai completar a obra em nós e nos deixou aos cuidados do Espírito Santo. Tá? Jesus está confirmando a profecia de Joel. Vamos lá em Joel 2, 28. A promessa do derramamento do Espírito. Podem ler. Não acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Aí eu vou completar aqui com 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E isso se cumpre lá em Atos, capítulo 2. Então, o derramar do Espírito, né, iniciando aí a dispensação do Espírito, e aquele fenômeno que aconteceu lá em Atos 2, não foi para exaltação humana, não foi para exaltação da espiritualidade dos apóstolos. O que aconteceu ali foi para uma difusão mais rápida do Evangelho. Entendeu?
Porque vocês podem perceber lá no texto que haviam pessoas estrangeiras ali, naquele local, né? Pessoas de todas as partes do mundo ali, falavam várias línguas. E quando o Espírito Santo vem, ele faz com que Pedro, os apóstolos, falem numa língua em que todo mundo compreendeu. Olha aí, então o objetivo do Espírito Santo não é confundir, não é dividir. O objetivo do Espírito Santo é ser entendido e trazer o quê? União. Hoje em dia nós estamos vendo diferente, né? Se fala Espírito Santo e há uma divisão danada, várias igrejas, várias denominações, brigas por causa da atuação do Espírito Santo. Olha, que Espírito é esse que divide? Quando na verdade ele veio para acabar com a confusão. Veja, o que aconteceu em Babel? O que aconteceu em Babel? Houve um espírito lá que trouxe confusão, não é? Se desentenderam, aí houve divisão, se espalharam pela terra, houve ali uma divisão, confusão de línguas. Por isso que é o nome Babel. Babel quer dizer confusão. Atos 2 vai acontecer o contrário. A multiplicidade de línguas deu lugar a uma língua só que todo mundo entendeu. Ali foi o fim de Babel. Ali voltou a união dos povos para a difusão mais rápida do Evangelho. Então o objetivo do Espírito Santo é sempre o quê? Propagar o Evangelho, propagar a palavra de Deus, não para demonstração de poder, de capacidade espiritual dos homens, mas sim para edificação do reino de Deus, principalmente pelo anúncio do Evangelho, da palavra. Nesse texto aí também, o original não é a língua que se falava, a língua conhecida, não uma língua que ninguém... Sim, uma língua que todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Alguns até dizem, será que o Espírito Santo usou ele como um tradutor instantâneo? Não tem hoje gente que usa tradutor no Google? Aí ele vai viajar, fazer turismo, vai estar lá com o tradutor, aí na mesma hora ali o celular ele traduz, não é? Então alguns dizem ali que o Espírito Santo ele foi como que traduziu para todo mundo o Evangelho de maneira instantânea. Um milagre, né? Milagre, poder de Deus, né? Porque precisava, né? O Evangelho precisava logo ser expandido, né? E tinha que aproveitar o momento, né? Porque foi um momento que havia a paz romana, chamada Pax Romana. Então, se fosse uma outra época, Jesus veio numa época ideal. Jesus veio numa época, Deus sabe todas as coisas, por isso que eu falei, né? Deus é ordeiro, Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Vocês imaginem se Jesus tivesse nascido numa época em que houvessem vários impérios ao mesmo tempo, né? Várias nações poderosas ali, tudo dividido, cheio de fronteiras. Seria uma dificuldade para expandir o Evangelho. Mas Jesus nasce numa época em que havia a paz romana, porque havia um império só, as fronteiras tinham caído, então eles podiam viajar para todas as partes do mundo, porque era uma mesma moeda, internacionalmente, vamos assim dizer, havia uma moeda comum a todos os povos. Claro que cada povo também tinha lá suas moedas, mas havia uma moeda comum, assim como hoje tem o dólar, né, ou o euro. Havia uma época que podia ser usada em qualquer lugar do império, uma moeda romana. Assim como a língua, havia uma língua comum, né? Os povos tinham lá suas línguas, mas tinha uma língua comum, como hoje tem o inglês, né? Naquela época era o grego, chamado grego comum, ou grego koiné. Então Jesus nasceu numa época em que estava tudo facilitado. Não havia barreiras, fronteiras, não havia o problema da língua, né? Então estava tudo mais fácil para poder difundir o Evangelho. E o Espírito Santo ali em Atos 2, ele vem com aquele objetivo de logo haver um boom do Evangelho para se espalhar pelo mundo inteiro. Isso aconteceu. Tem até uma passagem do Paulo falando, não me recordo a referência exata, mas que ele diz assim: eu preguei o Evangelho a todos os lugares debaixo desse céu. Não eu, mas a graça de Deus a mim confiada, né? Então ele fala, eu preguei esse Evangelho a todos os lugares, a todas as terras debaixo deste céu. Então se fosse outro período, seria difícil. Então Jesus veio no tempo certo, né? Veio no tempo certo. O Espírito Santo se encarregou de alavancar a obra missionária no mundo, tanto que Paulo chegou a fazer 3 viagens, né? 3 viagens missionárias. Ele plantou igreja, depois ele visitou, revisitou, né?
Jesus está anunciando a dispensação do Espírito Santo quando ele vai falando essas palavras no futuro, né, como eu citei aqui, anunciará, convencerá, ensinará, glorificará, guiará, lembrará. Ele está confirmando a profecia de Joel 2,28, que nós lemos, e Jesus está anunciando a dispensação do Espírito Santo para muito breve. Aconteceria depois de sua ressurreição e de sua ascensão. João 14, 16, está aqui comigo, João 14, 16, nós lemos, né? Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito Santo seria derramado de modo especial e inauguraria o seu pleno ministério 50 dias depois, no dia de Pentecostes. Por quê? Por que 50 dias? Porque o final da Páscoa, quando terminava a Páscoa, 50 dias depois começava o Pentecostes, a festa de Pentecostes, era chamada Festa das Colheitas, né? Ou Festa das Semanas, a festa de Pentecostes. Então, exatamente 50 dias depois, interessante aí, tem aí um simbolismo aí maravilhoso, né? Era a festa das colheitas. E tanto é que Paulo, quando fala da ressurreição de Cristo, Paulo se refere a uma outra festa. Qual festa? Festa das primícias. Por quê? Porque era comum, na festa das primícias, se colhiam os primeiros frutos de cada produto da terra. Os primeiros. Aí eles esperavam 50 dias para então, na festa de Pentecostes, haver a colheita geral. Isso era chamada festa das colheitas, tá? Ou festa das semanas, passavam semanas colhendo. Mas nas primícias eles colhiam um fruto só de cada produto da terra. Aí Paulo fala: Jesus foi a primícia dos que dormem. Ele foi colhido, primícia dos que dormem. Aí 50 dias depois veio o quê? A grande colheita, só que essa colheita foi espiritual. Você vê que Pedro prega, quantos se converteram? 3.000 almas, já começou a colheita. Mas agora é uma colheita espiritual. Tá? Olha só o simbolismo, né? Pentecostes passou a ser a colheita espiritual, depois muitas outras colheitas foram se sucedendo. Né? Mas ali começou a colheita, Pentecostes espiritual. Tá? Muito interessante. O Espírito Santo seria derramado então de modo especial e inauguraria esse ministério pleno 50 dias depois, no dia de Pentecostes. Atos 2, vamos lá, Atos 2, de 1 a 4, eu vou ler aqui. Vamos ler responsivamente? Vai. Cumprimento de Joel 2, 28, fala lá, a promessa do derramamento do Espírito. Aí que Atos 2, o cumprimento, né? A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aí, irmãos, acabou ali o desentendimento. Então diz aqui que pessoas de vários lugares, né? No versículo 9 fala: somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então acabou ali o desentendimento. Né? Hoje em dia, tantas igrejas aí que eles trouxeram a confusão de volta. Fala, ninguém entende, né? Ninguém se entende, é uma confusão danada. Gente, não foi esse o objetivo da descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo foi justamente para acabar com a confusão e as pessoas se entenderem. Né? Mas o homem começa a querer tomar a frente, tomar o lugar do Espírito Santo, e em vez de trazer entendimento, ele traz a confusão. Né? E Paulo fala, né?
O Espírito de Deus não é um espírito de confusão, mas de paz, né? De paz em todas as igrejas dos santos. Tá? O Espírito Santo é também colocado por Jesus como aquele que nos faz recordar. O Espírito Santo é o lembrador de Jesus. Pode ser uma palavra meio diferente, mas ela existe, tá? Lembrador, tá? Se você olhar lá o dicionário, essa palavra existe. O Espírito Santo é o lembrador de Jesus, é aquele que faz lembrar de alguma coisa. Por ser a pedra principal que sustenta todo edifício, Jesus, por ser aquele que resolveu para nós de forma justa e perfeita o problema do pecado, por ser aquele que proclamou no inferno, no céu e no mundo que o diabo fora vencido na cruz, Jesus não pode ser esquecido. Uma das providências tomadas pelo próprio Jesus para fazer o seu nome ser lembrado pela igreja no longo período entre sua morte e sua volta foi a instituição da Santa Ceia e o seu significado. O que ele fala lá em 1 Coríntios 11, 24 e 25? Vamos lá, 1 Coríntios 11, 24 e 25. Eu vou ler o 24, vocês leem o 25. Paulo aqui relembrando, né, as palavras de Jesus, né, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Do semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebesses em memória de mim. Então, uma das providências tomadas pelo próprio Senhor Jesus para se fazer lembrado no longo período entre sua morte e sua volta, foi a instituição da Santa Ceia e o seu significado. Nós fazemos para lembrar de Jesus, fazer isto em memória de mim. A outra providência compete ao Espírito Santo. Ele nos faz lembrar de Cristo e nos faz lembrar das suas palavras. Vamos lá, João 14, voltando em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é o lembrador de Jesus, é aquele que nos faz recordar de Cristo e dos seus ensinamentos, e testemunha para nós a respeito de Jesus. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Então ele fará lembrar, ele será testemunha em nós e mostrará a nós a glória de Jesus. Pode ler, Beatriz? Lê aí João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo é o eterno lembrador de Jesus Cristo. Por isso que eu falei no início, você não encontra esses ensinamentos de Jesus em nenhum outro lugar da Bíblia, em nenhum outro evangelho, só o Evangelho de João. Por isso que se faz aqueles opúsculos, né? Aqueles livros menores do Evangelho de João, eles se distribuem em evangelização, né? Evangelho de João, que é importante. A gente recomenda, quando alguém for ler algum evangelho, leia primeiro o Evangelho de João, porque é muito mais ensinamento de Jesus ali, muitos mais discursos de Jesus, ensinando sobre a pessoa do Pai, ensinando sobre a pessoa do Espírito Santo. É o evangelho em que Jesus também mais fala sobre a pessoa do Pai. Olha aí, então é um evangelho que ele fala muito assim particularmente sobre a Trindade, tá? As três pessoas da Trindade, como nenhum outro evangelho, tá? E o Espírito Santo é o convencedor do pecado. Essas coisas também, além de terem sido profetizadas por Joel, foram profetizadas também por Ezequiel e por Jeremias. E encontramos também uma porção em Hebreus.
Vamos ver lá, Ezequiel 36, 24 a 27. Fala aí da nova aliança, não é? Jeremias vai falar também, porque havia a velha aliança, né? Lá do veterotestamentária, aí veio a nova aliança que Cristo inaugura com o seu ministério e continua com o ministério do Espírito Santo. Então vamos ler responsivamente, 24 e 27. Deus promete: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então expedirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observereis. Vamos também agora em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31. Jeremias, até esse texto vai de encontro, né, a favor do que Jesus fala sobre lembrar, né, lembrar do seu ensinamento. Jeremias fala algo assim também, parecido, né, por obra do Espírito Santo, desse Espírito que fala também o profeta Ezequiel. Então, Jeremias 31 a 33, firmada nova aliança com Israel. O Israel eterno de Deus, né? Israel completo, né? O Israel completo é o quê? Judeus e gentios. Derrubada a parede da separação, agora não há mais judeu e gentio, todos fazem parte do mesmo povo, do mesmo Israel, da mesma igreja, não há mais distinção, tá? Essa nova aliança, foi derrubado o muro da separação. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante os haver desposado, diz o Senhor. Agora todos juntos, o 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, tudo isso foi profético para o ministério de Jesus e o ministério do Espírito Santo, né? Olha aí, Ezequiel profetizou, né, usado pelo Espírito Santo, que Deus iria mandar o seu Espírito para dentro de nós. E Jesus fala a mesma coisa: vos enviarei o Consolador e habitará em vós, não é? Depois fala aqui que a lei de Deus, a palavra de Deus, ficaria dentro de nós também. Não seria mais uma coisa externa, seria dentro de nós. Jesus fala isso, né? Esse Espírito vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E Jesus sempre ensinou na palavra, né? Então essa palavra, imprimirei essa palavra em vossas mentes e as inscreverei em vossos corações. Então tudo se cumpriu nessa profecia de Ezequiel, a profecia de Jeremias, a profecia de Joel, se cumpriu nas palavras de Jesus acerca do envio do Espírito Santo. E vai se consumar lá em Atos 2, aí a fusão ou descida do Espírito Santo. Isso é confirmado até em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 8, ele vai confirmar essa profecia de Jeremias, capítulo 31. Vamos ver lá, Hebreus 8, de 8 a 10. O autor da carta aos Hebreus, que alguns acham que foi o apóstolo Paulo, outros acham que foi Apolo, mas não se sabe ao certo o autor da carta aos Hebreus. Não importa que ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai se reportar à profecia de Jeremias, no capítulo 31. Então, Hebreus 8, de 8 a 10. Podem ler. E fala repreendendo diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel
carta do Novo Testamento, e o autor da carta aos Hebreus está confirmando, pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, que a profecia de Jeremias realmente se cumpriu ali, no ministério de Jesus e no início do ministério do Espírito Santo. E nós aprendemos também no Evangelho de João que sem o Espírito Santo o pecador está perdido, não é? É pela obra do Espírito Santo que o pecador ele é convencido do seu pecado, se converte e nasce de novo. Tá? No hebraico, a palavra techuvá e a palavra emuná, elas se completam. Techuvá é se converter, né? Como diz Isaías lá no capítulo 55, é se converter dos seus maus caminhos. Converta-se o ímpio, né? O iníquo, dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Isso é techuvá. E emuná é pela fé, é a fé que é doada pelo Espírito Santo. Essa fé que promove esse fenômeno na vida de uma pessoa, é só o Espírito Santo que concede, não é uma fé comum, como eu já falei aqui várias vezes, né? A fé comum todo mundo tem, não é? Todo mundo tem a fé comum, mas a fé que o Espírito Santo dá, a fé salvadora, que convence do pecado, faz a pessoa se converter e nascer de novo, só o Espírito Santo é que concede. O apóstolo Paulo fala que essa fé não é de todos, é dom de Deus. Essa fé não é de todos, tá? É o emuná em hebraico. Sem a atuação do Espírito Santo, a evangelização não dá resultado. Sem o ministério do Espírito, não há convicção de pecado, não há verdadeiro arrependimento, não há perdão de pecado, não há salvação. É o Espírito que convence o mundo, como Jesus falou no versículo 8, capítulo 16 de João. Vamos ler também, versículo 8. Ele fala: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem tira o pecado do mundo é Jesus. João 29. O que João Batista falou para os discípulos dele? Quando Jesus estava se aproximando, João Batista vê Jesus se aproximando. O que ele fala acerca de Jesus? Então, sem o Espírito Santo, nós não temos como nos chegar a Jesus, que tira o pecado do mundo. Mas Jesus tira o pecado do mundo, mas quem tira o pecador da ignorância, do cinismo, da inércia, da indiferença, da cegueira, da servidura, da insensibilidade, da incapacidade, da indisposição, é o Espírito Santo. Tá? Então, Jesus tira o pecado do mundo, mas é o Espírito Santo que faz essa obra, complementa a obra. Eu li um livro chamado Espírito Santo, o Executivo de Deus. Né? Espírito Santo, o Executivo de Deus. Quer dizer, Jesus fez a obra, mas é o Espírito Santo quem executa. Jesus realizou a obra da salvação, mas é o Espírito Santo quem aplica. Tá? É Ele que aplica. Por isso que eu falo, né, que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi suficiente para salvar o mundo inteiro. O sangue derramado na cruz, ele foi suficiente para salvar qualquer pessoa. Ele é suficiente para salvar qualquer pessoa, mas só é eficaz quando aplicada pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa. Por isso que, quantas vezes a pessoa conhece Jesus, a pessoa sabe da obra que Jesus fez, a pessoa a vida inteira já viu filmes, já leu livros, sabe de tudo aquilo, e não se converte, acha até bonito, até elogia. O que você acha de Jesus? Não, Jesus foi um grande homem, não creio que tudo aquilo que ele fez é maravilhoso, tal, até elogia, mas não se converte, não nasce de novo, só teve um conhecimento intelectual. O que Jesus fez é suficiente para salvá-lo, mas só é eficaz quando é aplicado pelo Espírito Santo. Por isso que diz que o Espírito Santo é o executivo de Deus, né? É Ele que aplica.
É Ele que aplica. Por isso que diz aqui, quem tira o pecado do mundo é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quem tira o pecador da insensibilidade, da ignorância, do cinismo, da inércia, da indiferença, da cegueira, da dura cerviz, da insensibilidade, da incapacidade, da indisposição, é o Espírito Santo. Que aí quando acontece, aí tudo muda. Tudo muda. As coisas mudam. É porque o Espírito Santo aplicou. O coração abriu, né? E o Espírito Santo aplica. Tá? Enquanto isso não acontecer, fica só na esfera do intelecto. Só fica na esfera da mente. Nós até falamos ontem aqui que o homem completo é o quê? Corpo, alma e espírito. Alma é mente. Mente. Tá? É psique no grego, mente. Então, fica só na esfera da mente, mas não atinge o espírito. Aí a pessoa entende intelectualmente, está na esfera da mente, mas o seu espírito continua morto em delitos e pecados. Não é o que a Bíblia diz? Que o homem sem Cristo, sem receber a obra redentora de Cristo, ele continua morto em seus delitos e pecados. Está falando do espírito. Tá? É uma palavra figurada. Tá? Está falando do espírito. Então fica só na esfera da mente. Agora, quando a mente realmente recebe essa fé salvadora, né? E aí é aplicada a obra de Cristo, né? E aí o seu espírito como que ressurge. Há um ressuscitamento espiritual e a pessoa se torna uma nova criatura. Tá? Então, mas enquanto ficar só na esfera da mente, nada acontece. Tem que haver ali a aplicação do Espírito Santo. Tem que ser uma obra espiritual, não meramente intelectual. O pregador do Evangelho precisa ter aquela consciência que Jesus teve ao iniciar o seu ministério. Né? Lucas 4, 18, Jesus, ele quando inicia o seu ministério, a gente sabe que Jesus ele inicia o ministério com 30 anos, né? Porque o judeu só podia começar com 30 anos. Ele tinha um costume de ir à sinagoga, né, nos sábados. Aí ele entra na sinagoga e ele lê um texto da Bíblia. Né? Leiam aí, Lucas 4, 18. Leia o 17 antes, 17 e 18. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, Deus me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Até o 19 é apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa passagem se encontra em Isaías 61, né, o capítulo 61, do versículo 1 a 3. É exatamente Isaías 61, de 1 a 3. Tá? Por isso que ele fala, hoje, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aí muitos se enfureceram contra ele, né? Muitos se enfureceram, porque eles sabiam que essa passagem se referia ao Mashiach, o Messias. Ele estava ali se colocando, né, como o ungido de Deus. E muitos se enfureceram contra ele e não aceitavam aquela palavra. E Jesus diz: hoje se cumpriu essa profecia em mim. Não é? Então o pregador do Evangelho precisa ter aquela consciência que Jesus teve ao iniciar o seu ministério. Que consciência é essa? Consciência de que nós temos que pregar, nós temos que anunciar, nós temos que ensinar, nós temos que ter a certeza que o Espírito Santo está sobre nós, que o Espírito Santo ele está dando continuidade à dispensação da sua obra em nossas vidas, tá? Nos ungindo para proclamar também. Para evangelizar, para proclamar, para restaurar, para dar liberdade aos oprimidos. Tá? Então, no final aqui fala que o Espírito Santo ele tem que agir assim em nós também. Jesus não nos deu o seu Espírito à toa. Né? Jesus não nos deu o seu Espírito apenas para a gente ficar esperando ele voltar. Jesus nos deu o seu Espírito para a gente também proclamar, para a gente anunciar, para a gente evangelizar, para a gente testemunhar. Vós sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Será que nós temos sido vasos do Espírito Santo nesse mistério, nessa obra? Será que nós temos sido vasos do Espírito Santo para proclamar liberdade aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor? Será que nós temos sido esses vasos cheios do Espírito para fazer essa obra? Por isso que diz aqui, o pregador do Evangelho, ou aquele que fala de Jesus, precisa ter essa consciência que Jesus teve ao iniciar o seu ministério.